Bom, acho que pela capa desse vídeo você já conseguiu notar de cara que a gente vai falar do caso Magazine Luiza, que é um super case aí do varejo, que já foi super amado, agora talvez esteja no extremo oposto. Então assim, bem polêmico, mas é que a gente quer discutir aqui, eu quero discutir isso com vocês pra gente comentar sobre o setor de varejo, o que impacta, o que aconteceu com a Magalu, por que teve a época que, nossa, todo mundo pensava em qual que ia ser a próxima Magalu, a próxima empresa que ia bombar e crescer tanto em valor quanto a Magalu, e por que agora recentemente a gente vê o extremo oposto, Magalu virando ação que é patinho feio da bolsa, que as pessoas não querem tocar ali, né? O que aconteceu de fato, assim? Então, vamos entender isso nos detalhes para compreender então esse caso e conseguir refletir mais sobre os investimentos. Mas claro, você mesmo que não investe ainda, porque se você está acompanhando aqui o Investir, em algum momento você tem que começar a investir, não é possível. Mas se você ainda não investe, mesmo assim, com certeza você já ouviu falar da Magazine Luiza. Acho muito difícil você ter ouvido falar, até porque, é muita propaganda, é loja pra caramba em vários lugares, é em shopping, é na rua, e você com certeza já viu. Acho muito difícil que não conheça. E pro investidor também é clássico falar de Magazine Luiza, um case aí que é bastante comentado. Mas vamos lá. Então, basicamente, Magalu é uma empresa que está no setor de varejo, tá? O setor de varejo, gente, é aquele que nós, consumidores finais, mais temos relação. Então, o varejo é para o consumidor final, é para vender produtos e serviços para mim, para você, assim, para as pessoas físicas que vão no shopping, vão na rua ou estão acessando ali a loja online e vão consumir alguma coisa, certo? Então é isso, a gente vê Hering, C&A, Loja Renner, Vivara, Pets, supermercados, então Pão de Açúcar, Açaí, Magazine Luiza, Casas Bahia, enfim, são empresas todas de varejo. Claro que cada uma tem o seu segmento, então não dá pra gente comparar a Magazine Luiza com Vivara, porque são coisas diferentes, mas varejo. Ok. Agora, Magazine Luiza, vamos pegar aqui uma máquina do tempo e voltar na fase que a gente tinha Magazine Luiza bombando, tá? Pra quem não sabe, gente, já teve uma época, pra quem acompanhava o mercado de ações, justamente a Bolsa de Valores, que, nossa, todo mundo falava quem vai ser a próxima Magalu, porque, putz, a Magalu tava subindo pra caramba, você colocava dinheiro e saía com muito mais, assim, teve uma alta tão expressiva que as pessoas queriam saber depois qual que seria a próxima ação que teria o desempenho da Magalu para comprar também na baixa e depois surfar a alta. Então tinha muito esse histórico, só que foi por um momento. Qual que foi esse momento? Se a gente for pegar aqui, ó, eu fui na Status Invest, por exemplo, ver o histórico do preço da ação, tá? Lembrando que a ação é sempre uma parte de uma empresa. Ela tem um determinado preço, né? Tem um determinado valor ali, e eu fui vendo o histórico do preço da ação de Magazine Luiza ao longo do tempo. Peguei lá uma faixa de 5 anos, beleza? Então tinha lá as variações, e aí eu peguei, por exemplo, a comparação do dia 20 de março de 2020, lá pro início do ano, tava começando a pandemia, e aí comparei até o final, mais ou menos, de 2020, ali 5 de novembro de 2020, como que ficou essa cotação. Quando você olha isso, né, você percebe assim nitidamente como foi uma alta super expressiva, então uma alta ali de mais de 300% na ação. Então a ação, no início de 2020 estava ali nesse dia 20 de março, a, sei lá, R$7 alguns centavos, e terminou em R$27 alguns centavos. Então, quer dizer, foi uma alta super expressiva. Se você pegou as ações nesse momento, caraca, como ganhou dinheiro, né? Bonito de se ver. Mas assim, claro que também a gente tem que ressaltar, gente, que quem pegou essa época talvez esteja estranhando até eu estar falando desses valores. Porque o que acontece? A ação de Magazine Luiza passou por um desdobramento no meio do processo. O que é isso? É basicamente assim, a ação ela pode sofrer o seguinte, você pode, por exemplo, pegar uma ação e a empresa dividir em mais partes. Entendeu? Então uma ação é como uma pizza, você pode dividir em vários pedacinhos. E aí a empresa às vezes fala, eu vou pegar essa uma ação e dividir, sei lá, em mais 4 pedaços. Então você que tinha uma ação agora vai ter 4, né? A pessoa que tinha 2 agora vai ter 8. Então eles vão fazendo isso, assim. O que acontece? Eles tinham chegado num patamar que a ação estava custando até R$100, subiu tanto que bateu uns R$100, e aí eles depois fizeram um desdobramento, então quem tinha uma ação que valia R$100, por exemplo, ela virou 4 ações de R$25, só para dar um exemplo. E aí tem as quantias equivalentes que você faz a conta, né? Pra quem, sei lá, tinha 200 ações ou 300, mesma linha de raciocínio, só vai mudar a quantia, entendeu? Então, assim, basicamente foi isso que aconteceu, por isso que eu tô falando dos valores menores, porque quando a gente vai ver o histórico, eles já colocam no quesito de desdobramento, considerando esse desdobramento, mas a porcentagem em si se mantém ali super válida, tá bom? Então a gente vê que de fato foi muito expressivo. E por que isso? Porque, o boom que a gente teve no e-commerce no Brasil, assim, no mundo, de forma geral, na pandemia, foi muito expressivo. Então, quer dizer, as pessoas começaram a adaptar seu consumo pro online. A pessoa não vai mais na loja física ali consumir, certo? Na época de pandemia, diminuiu pra caramba, ficou nulo em alguns momentos ali até de lockdown, e as pessoas iam lá e consumiam pela internet. Foram no site da Magazine Luiza, aproveitar as marcas e as lojas que estavam ali dentro do e-commerce deles para consumir. E eles se deram muito bem nesse período. Fora que teve um outro fator também muito expressivo, que era o tamanho ali, o patamar da nossa taxa básica de juros, a Selic. Então, assim, uma empresa como a Magazine Luiza, pensa,
ela precisa, assim, pegar muito empréstimo para se financiar e construir seus negócios. Então imagina a Magazine Luiza tendo que comprar um galpão, alugar um galpão para colocar seus produtos, tendo que contratar mais funcionário, vai lá e constrói mais loja. Aumenta seu negócio, expande seu e-commerce, mas assim, tem que contratar mais gente pra isso, tá comprando empresa. Então assim, ela começa a se endividar e pegar mais dinheiro emprestado pra poder fazer todas essas operações que ela deseja. Só que assim, se você tá pegando dinheiro emprestado, você vai ter que pagar juros pela dívida. Se a taxa básica de juros tá mais alta, o empréstimo que você vai pegar com o banco, por exemplo, ou no mercado, vai ser ainda mais caro. Só que se a taxa de juros tá mais baixa, o empréstimo que você vai pegar ali, seja com o banco ou com outras instituições, pessoas físicas até mesmo, enfim, vai ser mais barato. Então ela pegou uma fase ali também que a gente teve taxa Selic em 2% ao ano, se não me engano em 2020 ainda teve isso. Patamar muito baixo, ainda por cima, pensando no histórico de Brasil, muito baixinho, gente, muito baixo. Então assim, por tudo isso, a Magazine Luiza conseguiu surfar uma onda ali muito positiva, tá? Mas quando a gente vai pegar agora o comparativo, por exemplo, de 5 de novembro de 2020 e olha pro ano seguinte, né, 5 de novembro de 2022, eu fiz essa comparação também no gráfico, você vê uma queda ali de mais de 45%, né, pela conta que eu tinha feito até. Então, assim, de fato caiu muito o preço da ação, né? Foi dos 27 e poucos reais que eu tinha comentado antes para uns R$12,44, por aí, mais ou menos. Então, assim, foi uma queda muito expressiva e, de fato, assim, a gente fica pensando no que aconteceu. Mas quando a gente vai analisando o contexto econômico da transição da pandemia para ali 2021, que ainda estava na pandemia, mas aí já estava vindo vacina e tal, mas enfim, a gente já estava começando a sentir a repercussão do que tinha sido feito na pandemia, no ano de 2020. Então, por exemplo, 2020 aconteceram muitas coisas que permitiram que levasse a nossa inflação para subir ainda mais, né? Governo injetando dinheiro para dar auxílio, escassez de produtos também por conta da logística, que ficou muito travada na pandemia, né? Essa questão de, navio indo para lá e para cá, começa a dar uma travada nisso, ou começa a privilegiar mais envio de mercadorias para outros lugares, assim, tipo de equipamentos de segurança, de saúde, né? Por conta da pandemia. Então, assim, você começa a ter escassez de determinados produtos, também teve essa questão de injeção de dinheiro do governo e vários outros fatores que contribuíram para a inflação, o aumento geral do nível dos preços acontecer de forma muito expressiva. Em 2021, o IPCA, que é o Índice de Preço ao Consumidor Amplo, nosso principal índice de inflação brasileiro, que é medido pelo IBGE, bateu ali casa de 10% de alta, né? Assustou muita gente, porque há muito tempo a gente não via isso. E assim, de fato, foi algo muito expressivo que impacta a Magazine Luiza. Porque pensa o seguinte, gente, se a gente for pensar na pirâmide de classes sociais e faixa de renda das pessoas, a gente vê que Magazine Luiza não tá atingindo ali um público tipo classe A. A classe A não vai privilegiar ali consumir na Magazine Luiza, comprar alguma coisa na Magazine Luiza. Classes mais baixas tendem a consumir mais na Magalu. Não significa que, tipo, uma pessoa alta renda não possa comprar uma geladeira na Magalu. Tá bom, pode ser que sim, mas a tendência é que mais gente ali, tipo, baixa renda, classe média ali, baixa tal, compre no Magazine Luiza. Não vai pegar um público de altíssima renda, super elite. Então, assim, quando você vê uma situação em que a inflação tá aumentando, esse público de mais baixa renda fica mais restrito e começa a limitar mais seu consumo. E fala assim, tá, beleza, o que eu não posso ficar sem? Eu não posso ficar sem energia elétrica, pagar conta de luz, comer, assim por diante. Eu não posso ficar sem isso, né? Pagar moradia tal, se eu tenho aluguel, enfim, não posso deixar de pagar minhas contas. Tá, isso é o essencial. Agora, eu não vou trocar minha geladeira, eu não vou comprar outro fogão nesse momento, eu não vou ficar comprando roupa ou outras coisas que podem estar sendo vendidas, por exemplo, na Magalu, nesse momento de inflação alta que o meu orçamento está sendo contido, ainda por cima teve uma pandemia que já impactou muito a renda das pessoas. Então, por todos esses fatores, né, o consumo foi diminuindo, isso foi muito ruim para a Magalu, ainda por cima, com a inflação que aumentou, o nosso Banco Central, através do Copom, que é o Comitê de Política Monetária dele, tem o papel de trazer a inflação para a meta, ou seja, tem uma meta que o Banco Central estabelece que ele diz assim que, seria o saudável para a inflação no ano. E aí a meta dele é deixar naquele intervalo. Se tá fora, o Banco Central tem que aumentar a taxa de juros para pressionar a inflação a diminuir. Foi o que ele fez. Não é à toa que ao longo de 2022, por exemplo, a gente viu ali a inflação, a taxa básica de juros da Selic subindo consideravelmente e batendo o patamar de 13,75% ao ano, quase 14%, que foi algo pesadíssimo para as empresas. Não é à toa que depois, ainda em 2023, ano passado, com a taxa ainda nesse patamar super alto até meados do ano e tal, você viu um monte de empresa entrando em recuperação judicial, um monte de empresa de varejo se prejudicando pra caramba, resultados péssimos, lucro caindo, receita. Porque, a taxa aumentando gerou um impacto muito grande para esse setor que é super sensível a tudo isso. Então não tinha como Magazine Luiza, em meio a sua situação toda, não ser impactada. Era impossível que não fosse, tá? Então, assim, aconteceu mesmo. Isso se repercutiu nas ações. Por que nas ações? Porque, gente, as pessoas estão olhando. Você olha e fala assim, cara, beleza, eu vou querer comprar ação de uma empresa
que eu acho que o lucro vai cair, que vai dar ruim, que a receita vai cair, né? Vai ganhar menos dinheiro, que as pessoas estão consumindo menos. Pô, eu prefiro ficar com outras empresas que estão mais sólidas, né? Então as pessoas começam a olhar a situação de Magalu e falam assim, caraca, não vou ficar mais nessa empresa, vou vender, porque vai dar ruim no resultado financeiro dela, vai dar ruim pra ela. Então a pessoa começa a vender. Só que se você tem esse movimento de venda nas ações, cai a demanda. Se a demanda cai, o preço sobe ou diminui? Diminui. Por isso que caiu tão expressivamente e você começou a ver um período, tá em 2022, que as pessoas falavam, caraca, ó, nesse ano a Magalu tá caindo 75% das ações, tá caindo 80% das ações, porque justamente estava repercutindo tudo isso, gente. O mercado, ele trabalha com expectativas. Os investidores, eles olham e têm expectativas, entendeu? E a pessoa se antecipa, ela fala assim, putz, se eu acho que no próximo trimestre, no próximo semestre já vai dar ruim pra Magalu, já vou vendendo aqui as ações, meu, vai dar ruim, ó, a taxa subiu, putz, vaza, vamos vender porque não dá, entendeu? Perigoso, enfim. Então, pensando em tudo isso, foi complicado. Ainda por cima também que, com taxa de juros tão alta, gente, a bolsa, de forma geral, a bolsa de valores e as ações se prejudicaram muito já naturalmente, porque as pessoas falaram assim, caraca, eu posso ir lá investir em qualquer fundo simples, qualquer CDBzinho básico e ganhar 1% ao mês com a maior facilidade. Pra que eu vou ficar correndo esse risco? E ainda por cima investir numa Magalu da vida, entendeu? Então você pensa em tudo isso, não tinha como não dar errado, né? Não é à toa que a ação chegou a patamar de R$1, não sei quantos centavos, entendeu? Ano passado. Aconteceu porque, gente, repercutiu tudo isso, tá? Então quando a gente analisa essas questões, a gente vê que tiveram motivos pra acontecer, é que você tem que pegar os fatores econômicos e comparar. Às vezes também podia ter sido questões internas da empresa, tá? Tem empresas às vezes que você pode analisar que, sei lá, o cenário econômico tava lindo, mas ela se deu mal porque a governança interna tá uma porcaria, e aí as pessoas estão vendo com maus olhos e se desfazem das ações, as ações caem. Mas assim, no caso de Magazine Luiza, principalmente essa questão macroeconômica, inflação, taxa de juros, todas essas questões, né, dos agentes econômicos de forma geral, prejudicaram a empresa. Então por isso também que ela se deu bastante mal aí, né, e é um case complicado, tá bom? Então, esclareci tudo isso aqui pra vocês. O meu foco nesse vídeo era falar mais de Magalu, porque eu acho que é um case, assim, bem intenso ali, tanto pro mercado financeiro quanto também, assim, é porque pro consumidor que não tá lidando com o mercado financeiro, talvez não perceba tanto. Perceba um pouquinho, sim, alguns detalhes. Teve uma vez, um dia desse, eu vi o Gui Cadanhoto, que é um analista de renda fixa da Speech, que é uma casa de análise, falando assim, caraca, fui pedir, sei lá, uma máquina de lavar louça no Magazine Luiza, comprei. Aí chegou uma máquina de lavar roupa, né? Tipo assim, pô, aí como é que você quer competir com o Mercado Livre e uma Amazon, né? Mercado Livre que você pede a máquina de lavar roupa, tipo, parece que depois de 30 minutos tá na sua casa o negócio. Então também tem isso, né? Competição nesse setor de varejo pra Magazine Luiza também é muito acirrada. Pô, você pega uma gigante que nem Mercado Livre e Amazon, vem com tudo, pressiona muito, principalmente que a logística é muito boa, a operação é muito qualificada, então assim, é complicado. É um setor difícil, pensando em Magalu, assim, e tudo mais. Agora, gente, se vocês quiserem que eu faça um outro vídeo falando sobre outras empresas do varejo, porque o varejo tem muitas frentes, tem o varejo para alta renda, então, assim, a gente pode analisar de várias formas. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo falando sobre isso, só deixa aqui nos comentários que eu providencio um vídeo falando de mais empresas de varejo, outras empresas que talvez não estejam se dando bem, outras empresas que podem se dar super bem. Esse ano, inclusive, na minha carteira de investimentos, eu coloquei uma empresa de varejo, tá? Para esse ano aqui, posso falar disso para vocês se vocês quiserem, posso abrir o jogo, mas enfim, então fico na guarda de vocês colocarem nos comentários. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos que vão sendo postados e também dar o seu like, que é super importante, e compartilhar esse conteúdo com mais gente que tem que descobrir esse caso, tá bom? É isso, gente, até o próximo vídeo.